Quando uma coisa te incomoda, não é que você causou esse problema ou que isso é um problema que... mas quando algo te incomoda, isso é um problema seu. Então você buscar melhorar isso é você buscar melhorar um problema seu. Por acaso você entende como um problema um comportamento de uma outra pessoa. E aí você vai aprender habilidades para chegar no objetivo que você tem, que tem a ver com uma outra pessoa. Mas por definição, isso passa por você. É você que vai aprender, é você que vai fazer diferente, é a partir da qualidade de como você vai fazer isso que vai trazer diferença. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como lidar com a situação de você estar querendo fazer alguém que você ama parar de beber e essa pessoa talvez descobrir que você está tentando fazê-la parar de beber. E nessa live eu vou te mostrar algumas sugestões de como você lidar com essa situação e eu vou te mostrar o que talvez significa. Porque tem gente que entende algumas coisas certas e algumas coisas não tão certas em relação a se o alcoolista descobrir. E a primeira delas é a seguinte: tem gente que acha que se o alcoolista descobrir, não vai funcionar. E eu quero deixar bem claro isso, que a minha opinião é que só isso não é suficiente para dizer que não vai funcionar. Porque o alcoolista saber que você está fazendo, está buscando aprender sobre como fazer ele parar de beber, não é isso que vai diminuir as chances de você conseguir o seu resultado. Essa pessoa que você ama pode muitas vezes saber e muitas vezes até já sabe. Mas eu estou falando até mais ainda. Se essa pessoa vê que você está daqui a pouco assistindo vídeos sobre alguém falando, escuta, falando assim, para fazer quem você ama parar de beber. E talvez ele estranhe. Isso pode te deixar meio preocupado. Eu sei que tem gente que me escuta até de fones de ouvido ou que separa momentos mais isolados para ouvir, e eu acho que pode ser interessante você não escancarar isso assim, até para não ser uma indireta, mas eu não vejo motivos para mentir. Mas existem formas de você falar isso que te ajudam mais, e algumas formas de falar isso que realmente daí vai te atrapalhar, mas não é porque ele vai saber, ou ela vai saber que você quer que ela pare de beber, mas é pelo jeito de colocar essa informação. E a ideia, o atalho que eu quero te mostrar hoje, para que você não tenha isso como um ponto cego na sua jornada, é que a mentalidade que você precisa ter nessa situação é de ter compromisso e, ao mesmo tempo, desapego. Certo? Isso que eu estou dizendo agora é uma informação muito importante, então eu vou repetir mais uma vez. Compromisso com desapego. Essa é a mentalidade. Por quê? O compromisso de você fazer a sua parte bem feita e, ao mesmo tempo, o desapego de você não criar aquela coisa assim de meu Deus, eu estou fazendo isso para mudar você, eu estou fazendo isso para você, nossa, você é um peso na minha vida, se não fosse você eu não precisaria estar me sacrificando aqui para aprender. Você está entendendo a diferença? Compromisso com desapego. E a minha opinião técnica é que, de uma forma geral, né, não precisa esconder, porque nós não estamos falando aqui de estratégias de manipulação, não está falando aqui de mentiras, não está falando aqui de invadir a liberdade dessa pessoa, a gente não está falando disso aqui. A gente está simplesmente falando eu estou falando para você sobre formas de você usar o conhecimento que se tem da mente humana para você usar estratégias no seu relacionamento para gerar interesse e compromisso na pessoa que você ama para ela parar de beber. É isso. Quem é que está mudando? Quem está assistindo? Quem é que está mudando nessa parada? Quem é que está buscando mudança nessa parada? É você que está assistindo. Você está entendendo? É você. Então é sobre você. Você está assistindo, você, sei lá, assiste as lives, ou até mesmo está dentro do curso ACA. Você está fazendo isso por você. Não é? Vamos pela lógica, claro, é isso. Por mais que você tenha dentro dos seus objetivos, você quer que ele pare de beber, essa live é para você.
O curso ACO, sei lá, o vídeo, qualquer coisa que você for aprender sobre como levar uma pessoa que você ama a parar de beber, é sobre você. Tá entendendo? Então é o seguinte, e para isso, um valor muito importante para mim, que eu prego de verdade, é a honestidade, a integridade. Você precisa jogar dentro da lei. Por mais que você vá, através de maneiras estratégicas no seu relacionamento, promover mudança em alguém que você ama, a gente está falando de coisas íntegras, honestas, dentro da lei. Às vezes você vai jogar duro, beleza. Às vezes você vai, daqui a pouco, colocar uma informação de uma forma diferente, beleza, mas sem mentiras, sem manipulações que façam, né, que sejam desonestas. Nada de desonestidade. Tem que estar dentro da regra. Tem que estar dentro da regra, tem que estar dentro da lei, tem que estar dentro de uma relação de respeito com essa pessoa que você ama. Mas mesmo dentro da regra você tem o direito, vamos dizer assim, de ter uma opinião, de ter uma preferência de que essa pessoa que você ama pare de beber. E se você quer ter esse resultado, você vai fazer o quê? Você vai aprender para você, o ponto é você e o seu compromisso e a forma que você vai aplicar isso que vão fazer a diferença. E uma das coisas importantes no meio disso tudo é o desapego. Desapego não é indiferença. Desapego não é indiferença. Desapego é, olha, eu estou comprometido, mas eu não estou desesperado e forçando a barra. Você está entendendo? E eu quero já deixar bem claro que não é porque o alcoolista sabe que não vai funcionar. Não é porque sabe que não vai funcionar. Sabe por quê? Deixa eu te explicar isso em outras palavras, tá? De uma forma mais tentar trazer didática para isso, que é o seguinte, para fazer quem você ama parar de beber, o caminho é você aprender, né, desenvolver habilidades em você, de comportamento, de comunicação, de se entender melhor, de se expressar mais claramente, de entender os momentos para fazer as coisas. São técnicas, vamos dizer assim, é uma técnica. Existem técnicas para várias coisas na vida. Vamos pensar o seguinte, quando você vamos pensar, olha o exemplo, esse aqui é bem interessante, acho que vai te ajudar a iluminar bastante. Imagina que você está indo num show de humor. Você vai lá, chegou um humorista que você gosta muito na sua cidade, e ele vai fazer um show de stand-up comedy. E aí você vai lá, você paga o ingresso, e você vai lá para que essa pessoa faça você rir. Você já sabe, eu venho aqui esperando você me fazer rir. E o que acontece? Mesmo assim, você sabendo, você pode ir num show de comédia e experimenta ir num show de comédia e tentar não rir. Pode ser que você ria menos, pode ser que você se esforce para rir menos, mas é possível, dependendo do humorista, do momento, que você passe a rir, mesmo que você queria tentar não rir. Faz sentido isso? Você consegue entender isso? Que é o seguinte, é uma técnica que o humorista usa para criar o riso, para trazer um efeito engraçado. Por mais que exista talento, mas existe técnica. Um roteirista, para contar uma história, para fazer um filme, ele tem um roteiro para tornar aquele roteiro interessante. Vamos pegar o seguinte, você está assistindo uma série da Netflix. Não sei se você assiste muitas séries. Tem séries, seriados, né, tipo novelas, né? Como é que é uma novela ou um seriado? Eles têm um roteiro que você muitas vezes até já sabe, você vai assistir só um episódio. E aí, dependendo da novela ou do seriado, se aquilo começa a te interessar, você fala, vou assistir só um. Mas quando vê, opa, você está assistindo 2, 3. Você nem queria assistir, quando vê, você está envolvido na história. Por quê? Técnica. Mesmo você sabendo, não, mas eu vou assistir essa novela, só esse episódio. Quando você vê, você está preso. Por quê? É feito para conectar com você, é feito para te entender. Tem técnicas para isso. Você está entendendo? Ou até outra coisa, que é uma forma de entender isso, olha, artes marciais. Eu falo de uma técnica, de uma arte marcial que eu treinei durante muitos anos, que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial que ela, basicamente, tá? Não quero te ensinar nada de artes marciais, só para entender o contexto. É uma arte marcial que se propõe a você, mesmo sendo mais fraco e mais leve do que o seu oponente, você, através de técnicas, você imobilizar o seu oponente. Tá? Resumindo o jiu-jitsu.
E assim, o jiu-jitsu é eficaz? Discutivelmente ele é muito eficaz, né? Uma das artes marciais mais eficazes. Se você for ver em campeonatos de lutas, de artes marciais, que você vê aí, grandes campeonatos, o jiu-jitsu é eficaz. Mas será que se o adversário souber que vai ser usado o jiu-jitsu, ele vai parar de funcionar? Não, não vai. Inclusive em campeonatos de jiu-jitsu, os dois adversários sabem o que um está querendo fazer com o outro. Conhece os golpes, já tem até uma previsão, vamos dizer, um faixa preta de jiu-jitsu lutando contra outro faixa preta, tem uma clara ideia de que o outro vai fazer. E nem por isso ele deixa de funcionar. Por quê? Porque o que importa é a técnica ser bem aplicada. E uma técnica, ela vem de quê? De um método. E esse método tem o quê? Fundamentos. E esses fundamentos são o que interessa. Você vai perceber que, olha, para fazer o oculista parar de beber, também existem fundamentos. Também existem, e dentro desses fundamentos, aplicar esses fundamentos, não necessariamente, e até na menor parte das vezes, esses fundamentos partem do racional. Tem várias técnicas que eu falo aqui, né, que tem a ver com mudanças que não são racionais. Você não mexe só com o córtex, você mexe com uma outra área do cérebro mais emocional, o sistema de recompensa cerebral. Na semana ACA até você vai entender melhor sobre isso. Mas a ideia é essa, de você, de meia luz, num lugar aconchegante, num lugar mais romântico, vamos dizer assim, vai lá e convida essa pessoa para ir jantar. Só os dois. Tem um clima de... E se essa moça não estiver apaixonada por esse rapaz, ela tem chance de ir jantar com ele? Discutivelmente, tá? Tem chance de ir jantar com ele. Agora, ela ir jantar com ele é um sinal de que ela vai querer namorar, vai querer casar com ele? Não. Mas existe um clima ali de, olha, pode ser que exista uma intenção. Olha, esse rapaz me chamou para jantar, pode ser que exista aí uma intenção de me conhecer melhor e quem sabe conhecendo melhor, a gente vê se a gente vai se entender, se a gente vai gostar um do outro e daqui a pouco isso possa passar a ser um relacionamento amoroso. Ou não. Mas você entende que o convite para jantar, ele já implica um pouco de, tem um contexto. Muitas vezes o alcoolista que você ama, ele já tem uma ideia que você quer que ele pare de beber. E se não tem, eu acho até que é interessante, porque se essa pessoa não faz ideia que você acha interessante que ela pare de beber, é um pouco estranho, né? Uma coisa tão importante assim na sua vida, a pessoa nem imagina, ela pode não concordar com você. Ela pode achar que não precisa parar de beber, mas ela nem sonhar que você quer que ela pare de beber, talvez é demais. Tá me entendendo? Agora, imagina o seguinte, que durante esse jantar, o rapaz que convidou a moça para jantar diga, oi, prazer, meu nome é tal, a gente está se conhecendo agora. Você não me conhece, mas eu já gostaria de dizer de cara que esse jantar aqui, ele serve para que a gente possa se conhecer porque eu tô com pressa para casar. Eu quero casar, eu quero ter filhos e eu quero me mudar para o campo. Eu quero ter 3 filhos, 3 cachorros e já está com o nome dos filhos. A moça até poderia estar interessada naquele rapaz, mas poxa, se chegar dessa forma, vai assustar um pouco. Aí aquela coisa que já era entendida, já existe um clima de romance, mas opa, apresentou a ideia de uma forma um pouco forçada, um pouco estranha. E aí perdeu na técnica. Não é porque o outro não sabe, mas é porque se perdeu na técnica. Com o alcoolista é muito semelhante. É muito semelhante. A ideia é essa. Ele sabe que você quer que ele pare de beber. E acho que é interessante que saiba. Agora, se você ficar esfregando, tem gente que fala, ai, Vitor, sabe o que eu faço? E tem gente que faz isso mesmo, tá? Marca o nome do alcoolista nos meus vídeos. Ah, veja só, fulano, eu vivo falando isso pra você. Quem sabe esse médico aí te faça dar juízo na sua cabeça, seu imbecil. Aí vai lá se dá uma indireta pra ele, tá assistindo a live assim, aí você vai começar a aumentar o volume pra ver se ele... Você acha que você vai? Você tá fazendo o quê? Não é porque daí ele sabe que você quer que ele pare de beber, não. Você tá errando fundamentalmente. Faz parte do que eu ensino? Quem conhece um pouquinho já deve ter uma noção de que não faz parte do que eu ensino fazer falta, ficar dando indireta. Isso é uma coisa infantil.
Ah, eu vou dar uma indireta. Isso é uma coisa imatura. Aí você vai fazer o quê? Você planta chuva? Não é isso? Como é que é o ditado? Você planta chuva, colhe tempestade? Me corrija se eu estiver errado. Você planta vento, colhe tempestade? Você está entendendo? Aí você não é porque ele soube que você quer que ele pare de beber. É porque a técnica está errada demais. E aí com a técnica errada, como é que vai dar certo? Porque o fundamento é o que faz funcionar. E daí outra coisa que é o seguinte, e isso vale para você também. A intenção, eu falo isso e repito porque foge muito fácil da cabeça da maioria das pessoas. A intenção não é suficiente. Ah, eu quero muito que ele pare de beber. É a técnica, é o fundamento que precisa ser aplicado. É através dele que o resultado vem. Você está entendendo? Não é porque sabe, porque não sabe. Deixa eu te contar uma história de uma pessoa que começou a fazer isso e me trouxe essa dúvida há um tempo atrás. Ó, quem planta vento colhe tempestade. Pois é. Às vezes a pessoa não sabe que está plantando vento. Só que a gente não é responsável só pelo que a gente sabe. A gente é responsável pelo que a gente sabe e pelo que a gente não sabe. Tem gente que fala, felizes dos que não sabem. A ignorância é uma bênção. Não. A ignorância é pura dor. A ignorância é pura dor. Tem gente que se orgulha. Não sei, não quero saber. A ignorância é dor. E olha só, então deixa eu te contar essa história, porque ela ilustra muito bem. No ano passado, tá? No final do ano passado, lá mais ou menos por agosto, tá? 2019. Não sei que ano você está vendo esse vídeo. Mas é o seguinte, ela me contou assim, Vitor, eu estou muito frustrada. Sabe por quê? No meu caso, eu acho que eu não vou conseguir fazer o meu marido parar de beber. Sabe o que é? Porque ele é médico psiquiatra, cara. Ele entende da mente humana. Sabe o que é? Eu vou tentar aplicar as estratégias, ele vai sacar. Aí ele começa a perceber que eu estou manipulando ele e aí não vai dar certo para mim. E aí eu, respeitosamente, falei para ela, segue aplicando. Segue aplicando. O que é isso? É a vozinha dizendo, porque no meu caso não dá porquê. O porquê da vozinha, do urubu da cabeça dela era esse. Mas é porque ele sabe que eu estou manipulando ele, daí ele vai se defender e não vai dar certo. E o que acontece? Ela me contou que ela gastava todas as energias para manter ele em pé, para ele não perder a imagem de profissionalismo dele, que ela já estava esgotada psicologicamente. E que para ela era mais difícil por causa disso. Só que é o seguinte, ela continuou fazendo, ela continuou aplicando. E aí no dia 5 de outubro de 2019, ela me mandou a mensagem contando que ele estava 5 dias sem álcool. E aí no dia 4 de março de 2020, ela me mandou a mensagem dizendo que fazia 3 meses que ele não bebia nada. Ele não desaprendeu a psiquiatria. Ele não ficou sem entender que ela queria fazer ele parar de beber. Ela só aplicou, aplicou fundamentalmente, e aí que não interessa se ele sabe que está aplicando ou não. Quando alguém... Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Então o que a gente pode aprender com isso? Que mesmo que o alcoolista saiba que você quer que ele pare de beber, mesmo que ele tenha um conhecimento profundo da mente humana, que ele seja, sei lá, um psicólogo muito técnico, não interessa. O cérebro dele funciona igual o meu e o seu. Essa pessoa, você também consegue influenciar ele a parar de beber se você fizer o fundamento. Tá entendendo? Outra coisa é a minha aluna Camila, né? Que o marido dela, a primeira coisa que aconteceu quando ela entrou no curso ACA, foi ela falar assim, olha, não adianta, imagina, isso aí não vai funcionar, você vai ficar aplicando esses negócios de cursinho de internet. E aí ela chegou, me falou, assustada, falou assim, olha, Vitor, meu marido me disse isso. E aí eu lembro, falei para ela, olha, beleza, tá? Continua. Segue fazendo passo a passo, segue fazendo a sua parte. O seu compromisso é com a sua parte. E aí o que acontece? E aí ela dizia assim, Vitor, mas olha só, ele não queria parar de beber. Ele não queria nem saber, ele bebia todos os dias, destilado, pesado, fazia anos. E ela tinha que cuidar dos filhos, ela também trabalhava. Ela tinha que resolver todos os problemas, porque ele estava mal, bebendo o dia todo. Ele cuidava mais ou menos do trabalho dele. O resto ficava meio ausente. E ela, o que ela fez? Continuou fazendo a parte dela, até que ele parou de beber. Ele começou a mudar, e até ele próprio, começou a procurar tratamento
para ele, porque era um alcoolismo muito grave. E ele marcou a internação dele e tá sóbrio. Tá sóbrio hoje fica falando, acho que faz mais de 50 dias. Tá chegando no 2º mês agora. E o que acontece? Ele sabia. Ele disse para ela que não vai funcionar. Falou assim, isso não adianta, porque não importa isso. Importa o jeito que você vai lidar. E conforme você vai aplicando as técnicas, é isso que faz a diferença. E aonde que deve estar a sua atenção? Em você, naquilo que você faz. Porque você é parte da solução. Por isso, você tem que estar com o foco no que você tem controle, porque isso é suficiente. Não adianta você começar a querer, por exemplo, fazer um jogo, sei lá, tá jogando cartas. Estou tentando trazer exemplos diversos, né, para que as pessoas se identifiquem de várias formas. Um jogo de cartas. Se você não fica olhando para o seu jogo e para as cartas que vêm, para a carta que você descarta, fica só imaginando o que o outro tem nas mãos, você não vai conseguir jogar com as cartas que você tem, você não vai conseguir fazer um bom jogo, porque você vai estar focando muito em coisas que você não tem controle. E daí vai deixar de fazer a sua parte bem feita, porque você está focado no lugar errado. Você está entendendo? E aí, que mais? Então o jeito errado de fazer isso é você focar no outro. E como é que é focar no outro? É você colocar isso, olha, teve até uma aluna minha que disse isso uma vez, assim, Vitor, aí eu falei para ele, até algumas turmas atrás, e aí quando eu entrei no curso, eu falei para ele, falei para ele, você vai ver agora, eu entrei num curso aí para fazer você parar de beber, você vai ver. Aí, o que você acha que aconteceu? Ele ficou, aí ela teve um trabalho a mais, porque daí não é só ela tentando fazer ele parar de beber, é ela colocando isso como uma ameaça. Falando assim, olha, você vai ver, agora eu te pego. Pô, esse não é o raciocínio. Porque senão você cria uma situação de controle, uma sensação de controle desnecessária. E aí você começa a fazer o quê? Você vai começar a se sentir, se você ficar focando no outro, ele vai se sentir impotente. Você vai se sentir impotente, porque você não está focando no que você tem controle. Aí você não faz a sua parte bem feita, não faz com compromisso, como tem que ser feito, e aí você vai ficar se sentindo impotente. E aí, não importa se ele vai rir ou não dela, não importa se vai dizer que não funciona, o que você precisa focar é o jeito que você apresenta. E outro risco que pode acontecer, tá? Potencial, é você falar para o alcoolista de uma forma muito forte, que você está fazendo, olha, estou praticando, estou aprendendo, estou dedicada a fazer você parar de beber. Tem um outro risco que às vezes isso pode passar fora do seu radar, que é o quê? Você acabar criando uma sensação no alcoolista de que agora você é que vai resolver tudo, que ele não precisa se preocupar mais. Porque a partir de agora, se der certo ou der errado, está nas suas mãos. Não dá para fazer isso, porque senão você está errando no fundamento. Porque faz parte do fundamento você que despertar a sensação de que não é bem assim. Você está entendendo? É claro que o que você faz influencia fortemente. Só que se você disser assim, olha, agora é eu que vou assumir esse problema e você não precisa mais se preocupar. Opa, você está errando fundamentalmente. Então o jeito certo é você focar em você. E aí, a dica que eu te dou é o seguinte, focar em você tem a ver com você colocar nos termos, e até para a sua cabeça, tá? Até para você ter isso na sua cabeça. No jiu-jitsu era assim que o pessoal falava, né? Tem uma frase do jiu-jitsu típica, né? Eu não estou lutando contra ninguém. Eu não estou lutando contra ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só quero ser melhor do que eu mesmo. Eu quero só ser melhor do que eu fui ontem. Porque ganhar ou perder de outra pessoa não é o verdadeiro desafio. O verdadeiro desafio é ser melhor do que você era ontem. Essa é uma frase que eu aprendi no jiu-jitsu. E essa é a parada. Não adianta você começar, eu quero fazer isso para ser melhor do que o fulano, para fazer o fulano se ferrar, para criar, para controlar a vida do fulano. Não. Aqui a mentalidade é você ser melhor naquilo que é importante para você. O alcoolismo de quem você ama é um problema na sua vida. Você quer que esse problema mude. Você quer ver a pessoa que você ama parando de beber. Então, esse é um problema seu.
Tá entendendo? É sutil esse raciocínio, mas ele é profundo. Esse é um problema seu. Tem gente que não cai a ficha disso aí e se perde muito tempo da vida. Quando uma coisa te incomoda, não é que você causou esse problema ou que isso é um problema que... mas quando algo te incomoda, isso é um problema seu. Então você buscar melhorar isso é você buscar melhorar um problema seu. Por acaso você entende como um problema um comportamento de uma outra pessoa. E aí você vai aprender habilidades para chegar no objetivo que você tem a ver com uma outra pessoa. Mas por definição, isso passa por você. É você que vai aprender, é você que vai fazer diferente, é a partir da qualidade de como você vai fazer isso que vai trazer diferença. Tá entendendo? Então, é você não esperar apoio também do alcoolista para te apoiar, para você aprender isso. Porque eu já vi também algumas pessoas que ficam esperando o alcoolista apoiar. Mas eu falo pro meu esposo, sabe, Vitor, que eu assisto suas lives, que eu tô querendo aprender como fazer ele parar de beber, e ele não acha que é uma prioridade isso. Ele não acha que isso é importante porque ele acha que tem controle da bebida. Então ele acha que eu tô talvez até gastando tempo demais vendo isso, que eu deveria estar fazendo outras coisas porque eu aprender a fazer ele parar de beber na cabeça dele não é uma prioridade. Você percebe que por conta do alcoolista pensar isso, que se torna mais ainda uma prioridade se você quer fazer ele parar de beber? E é essa que é a ideia. Você não pode esperar o alcoolista dizer para você quando você deve começar a aprender ou se é ou não uma prioridade para você. Isso é um raciocínio que tem que vir de você. Porque se você esperar o alcoolista entender que é importante você fazer isso, ou você ficar tentando convencer ele que é importante você fazer isso, as chances são de que ele não vai te aconselhar a fazer. As chances são que não, porque você não precisa, você só precisa da sua convicção. Porque lembra, você despertou primeiro para a necessidade de mudança. E é justamente porque você despertou primeiro que você está tomando iniciativa. Então, cuidado para não esperar que o alcoolista te dê o aval e falar, não, é verdade, essa luta é sua. E aí, por fazer essa jornada, por assumir essa luta com comprometimento, aí que você gera mudança no alcoolista. E aí que ele passa a entender como é de fato uma prioridade parar de beber. Interesse e compromisso. São as coisas que você precisa ter, né? Senão nada anda. Você precisa ter interesse, né, no objetivo de fazer essa pessoa ficar sóbria, e você precisa ter comprometimento para se dedicar a aplicar, para se dedicar a aprender, para fazer a sua parte bem feita. Entende? E é justamente esses dois atributos principais que são o alvo no alcoolista. Despertar nele o interesse e o comprometimento. Você está entendendo a importância de você assumir para você, olha, sou parte da solução. Parte da solução. Porque aí é uma causa sua. É uma causa sua. Não é que você está querendo controlar ninguém e nem nada. É uma causa que você tem e você... compromisso com desapego. Certo? Não adianta você falar assim, tem gente que fala assim, daí vai falar, isso é uma dica para você dar para outros familiares também. Porque talvez você vá conversar com algum outro familiar e vá falar para esse familiar, olha, eu quero fazer o meu filho parar de beber, quero fazer minha esposa parar de beber. E aí o vizinho, algum outro familiar vai dizer para você, não, você acha que você vai fazer isso? Não faça isso não. Só que essas pessoas estão vivendo a sua vida? Essas pessoas vão viver com o resultado disso? Então, a convicção precisa ser sua. Porque muitas vezes você vai pedir apoio para alguém meio na dúvida. Mas eu estou pensando em fazer isso. Aí a pessoa vai sentir a sua dúvida e ela não vai te apoiar. Muitas vezes por sentir que você está em dúvida. Agora, se você tiver convicção, falar, olha, eu vou fazer, não estou aqui pedindo a sua permissão. Para alguém que você vai conversar, não estou aqui pedindo sua permissão, falando, eu vou fazer, com convicção. E aí é mais fácil que as pessoas olhem para você e pelo menos respeitem. E se também não respeitarem, estou seguindo o meu caminho, seguindo o meu coração, seguindo o que eu acho importante. Certo?
Daí fala assim, tá, Vitor, mas olha só, eu tô numa fase muito inicial, cara. Você tá falando de coisas aí que não estão tão claras para mim. Puxa um pouco mais, ó, eu tô aqui começando, eu tô aqui novato, eu preciso entender um pouco. O que eu poderia fazer? Ó, eu tô assistindo e meu esposo talvez fica reclamando, desconfiado de eu assistir os seus vídeos. O que eu falo para ele? O que você fala para ele? Vou te dar uma dica possível, tá? Você vai falar a verdade. Mas como é que é a verdade? Mas a verdade ela tem que ser falada de uma forma igual você faz quando você quer ir para uma entrevista de emprego. Como é que você faz para uma entrevista de emprego? Você vai com a roupa que você acordou? Você vai de pijama numa entrevista de emprego? Não. Você vai se arrumar. Você vai apresentar de uma forma boa. Você vai se apresentar de uma forma mais que até torne mais atraente a sua presença, né? Então você vai falar a verdade, mas você vai colocar essas palavras de uma forma ajeitada, de uma forma mais bonita. Tá entendendo? Não é mentira, não é falsidade. É você, da mesma forma que você coloca um terno, uma roupa mais bonita numa entrevista de emprego, você vai falar de uma forma, a verdade, e de um jeito que seja mais atraente possível. Que é a seguinte forma, eu vou te dar uma dica, que é o seguinte, olha, eu estou assistindo esses vídeos porque eu percebi que, olha, eu não sei lidar com várias situações que estão acontecendo no dia a dia do nosso relacionamento. E que eu acabo muitas vezes lidando mal com os... Tem que ser honesto, tá? É um exemplo de que falar, pega o contexto. E que eu acabo muitas vezes lidando mal com os meus sentimentos em relação à forma com a qual você bebe. E eu estou aprendendo a coisas que possam melhorar a nossa relação e que me façam conseguir eu colaborar mais com você de formas mais construtivas. Tá entendendo? Aí, você está percebendo a diferença? Eu estou aprendendo a lidar com meus sentimentos em relação a você para que eu possa colaborar de formas que sejam mais construtivas. E se ele disser que isso tudo é besteira, que nada disso funciona, você diga o seguinte, algo do tipo, olha, eu entendi a tua opinião. E eu não sei, olha, eu não vou dizer que eu não sei até que ponto isso vai me ajudar. Eu não vi você parando de beber, eu não tenho certeza, mas olha, eu realmente quero tentar aprender e decidir por mim mesmo se isso ajuda ou não. Você não vai falar, funciona assim, porque olha só quantas pessoas já funcionou. Vai funcionar. Não, você não vai falar isso para o oculista. Você vai falar, olha, eu não tenho certeza se isso vai causar a mudança em você. E não é isso que eu estou com foco agora, eu estou com foco em mim. Em eu poder ser uma presença mais construtiva, em eu poder fazer melhor a minha parte, para poder, de fato, colaborar mais para que a nossa relação melhore. Tá entendendo? É sobre você. É sobre você. E é sobre objetivos para você. Porque essa jornada pode fazer com você o que fez com a Márcia. Que passou o primeiro Natal em 18 anos que ela estava com o marido. O primeiro Natal sóbrio em 18 anos. E tá chegando o Natal, né? Você já está preocupada com o Natal? Já está preocupada com as festas de final de ano? O que aconteceu com ela também pode acontecer com você. Vitor, é o meu sonho. Eu escuto o que as pessoas fazem. Eu não escuto o que as pessoas falam. Se é o seu sonho, você não deve explicação para mim. Você vai mostrar isso para você através do seu comprometimento. Ela se comprometeu e ela passou 2019. Volta e meia ela aparece aqui. Primeiro Natal sóbrio em 18 anos. E daí tem Vitor, mas no meu caso, urubu que vem na mente às vezes, né? Mas sabe, Vitor, no meu caso, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Olha para você. Foca no que você tem controle. E se dedica e se comprometa em fazer a sua parte, em ser parte da solução. Porque até hoje eu nunca vi uma pessoa que dissesse isso, que estava fazendo tudo o que poderia. E nada errado. Só que é o seguinte, quando eu falo tudo o que poderia, eu não estou julgando, tá? Eu quero tomar esse cuidado. Eu não estou julgando dizendo assim, que você tem obrigação. Que talvez se você está chegando hoje, você talvez não tenha me escutado falando isso. Ninguém tem obrigação. Ninguém tem obrigação. Agora, você falar para si mesmo, não dá, é impossível, é muitas vezes você dizendo para si mesmo que isso não é tão importante para você, que isso não é uma prioridade para você. Por quê?
Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Ficou mais claro? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, verdade, que tá entendendo, que tá achando claro. Tá perguntando o seguinte, Vitor, se os alcoolistas não receberem ajuda, é difícil chegar na sobriedade? É difícil. Sabe qual é a diferença entre o alcoolista receber ajuda do familiar e não? É possível ir de São Paulo ao Rio de Janeiro a pé? É possível. É possível. Mas é fácil. Agora, quando o familiar toma a iniciativa para fazer o alcoolista parar de beber, é como se estivesse pegando um avião de São Paulo até o Rio de Janeiro. Uma viagem que demoraria 20 anos, ela pode durar 4 semanas. Você está entendendo? Ah, será que o alcoolista vai parar de beber sozinho? Talvez. É impossível? Não. É impossível ir de São Paulo para o Rio de Janeiro a pé? Não é. Não é impossível. Mas se isso é importante para você, você quer que essa jornada aconteça de qual forma? Né? Porque se você não entender a doença do alcoolismo, se você não entender o básico, você vai começar a achar que, ai meu Deus, né? Tem muita gente ainda que acha isso é muito sério, né, gente? Talvez se eu fizesse todas as formas, se todas as lives sobre o mesmo assunto, talvez muita gente ainda ia aprender, porque tem gente até hoje que assiste as lives e tal, pega uma live aqui, outra lá, e ainda não entendeu nem o que é a doença do alcoolismo, tá? Então, se é o seu caso, se você pensa coisas do tipo, o alcoolista é sem vergonha, ele não gosta de mim, ele não sabe controlar a bebida, ele prefere a bebida do que a família. Pega um vídeo que eu tenho, tá, no meu YouTube, que fala alcoolismo é doença. E aí você vai ouvir, vai entender melhor isso. Ou até um vídeo que eu fiz recentemente, de o alcoolista não se importa comigo. Você vai começar a entender o que é a doença do alcoolismo e como ela está matando quem você ama, debaixo dos seus olhos. E uma das formas de ela matar essa pessoa que você ama é você começar a acreditar que essa pessoa não importa, que ela não se importa com você, que ela não te ama, que ela prefere a bebida. Você está entendendo? E aí você começa a maltratar ou a empurrar uma pessoa que está doente e que você não entendeu a doença que ela tem. E aí você pode passar a ter uma doença que essa sim é uma doença mais séria ainda. Essa, discutivelmente, é um problema mais sério ainda. Vitor, um problema que pode ser mais sério que o alcoolismo? Talvez eu estou exagerando, mas eu quero dar essa ênfase. Qual é essa doença que eu estou dizendo? Que não é uma doença, tá? Mas é uma postura que muitas pessoas se colocam perante as situações ruins. Qual que é a melhor forma de você pegar uma situação ruim e transformar ela em pior, em miserável? Qual você acha que é? É você se enxergar como uma vítima. É você se enxergar como um injustiçado, uma injustiçada. É você começar a dizer que é o mundo que faz você ser infeliz. Que, meu Deus, é você começar a apontar o dedo para os outros, ao invés de olhar para você. Aí você para de olhar para você e você não olha para ninguém. E aí você vai descendo ladeira abaixo na sua vida. Faz sentido isso? Então é o seguinte, se você quer fazer quem você ama parar de beber, você pode fazer isso. E a pessoa mais difícil nessa jornada é você. Isso é uma ótima notícia, porque tudo que você precisa é de você. Certo, gente? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha para outras pessoas verem. Foi um grande prazer, uma boa noite para todos. Muito obrigado por participar aqui comigo ao vivo, ou se você está assistindo até aqui no gravado. E até a próxima. E tchau!